Olá, agora continuando com as nossas raças locais brasileiras, nós temos uma primeira aqui, a raça Piau, uma raça tipo banha, bastante rica, né, em gordura, uma raça com uma carne bem saborosa, bem comum no interior de Minas Gerais, com a prolificidade baixa, número de leitões 6, 8, no máximo 10, e que também se caracteriza bem pela defensividade da fêmea. A fêmea é bem agressiva, bem comum isso nas raças brasileiras. A raça Moura tem tido um crescimento muito grande no Brasil, principalmente na região sul e sudeste. Existe um programa na Universidade Federal do Paraná, se não me engano, né, no estado do Paraná, que faz o melhoramento genético comunitário, né, com relação a pequenos produtores de base familiar, para desenvolver a genética, né, e aumentar a produtividade. E é uma carne muito saborosa, como praticamente todas essas raças nativas, principalmente aquelas criadas em sistema ao ar livre, né, em ciscal. A raça Nilo, né, que de diferente, né, ela não tem essa característica de pelo abundante, né, é uma raça pelada, que também é bem comum no interior do Brasil. A raça Pirapitinga, né, é uma raça também com o mesmo perfil, né, despelado, e que é bem comum no interior de São Paulo. O porco monteiro, né, que tem a similaridade com as outras raças, né, esse perfil mais ibérico, e também, mas também ela tem um diferencial, ela tem menos popularidade do que as outras raças. Aqui uma curiosidade, né, esse suíno casco de mula, ele é um tanto quanto difícil de encontrar. E, diferentemente dos outros suínos domésticos que a gente conhece, né, que tem o casco fendido, ele tem um casco não fendido, né? Parece o casco de um equino, né, de um equídeo. Por isso que ele recebe essa denominação popular de casco de mula, né? Apesar de não ser muito comum, ele tem essa curiosidade e ele tem essa característica peculiar aí na genética dele. O caruncho, que é um porco extremamente tipo banha, né, que ele tem essa conformação redondinha aí de alta deposição de gordura, né? Quando a gente fala alta deposição de gordura, vocês podem imaginar, por exemplo, que o suíno comercial ele tem em torno de 12, 15 milímetros de espessura de tocinho, né? 2 dedos, se você tentar imaginar aí a dimensão. E um porco desse do tipo banha tem quase um palmo de gordura, né? 4 dedos aí de gordura, né? Em torno de 40 milímetros aí para mais, né? Aqui a gente já tem o que a gente chama de raças exóticas, ou seja, são raças que não foram desenvolvidas originalmente no Brasil, mas que são usadas na suinocultura como material genético, né? Já tem um desenvolvimento muito maior, ou seja, esses são os primeiros nativos brasileiros, são usados principalmente em sistemas alternativos e em prática de subsistência, e daqui para frente a gente vai falar de raças de exploração comercial. A Landrace, junto com a próxima que a gente vai ver, Large White, são bases da genética moderna de suínos, né? Então, coisas que a gente pode reparar nesse animal, né? É um animal branco, né? E tem um perfil muito longilíneo, um corpo muito comprido e uma caracterização do pernil bem amplo, certo? E esse corpo amplo, além de dar maior carcaça e maior rendimento da carcaça, ele também proporciona que nas fêmeas haja um aumento na capacidade
uterina, ou seja, uma capacidade de comportar mais leitões. Então, quando a gente fala em Landrace, a gente está falando de raças principalmente europeias, né, que eram típicas de diversos países. Então a gente tem Landrace belga, Landrace alemão, Landrace francês, né, e a gente tem que a principal origem do Landrace moderno é o Landrace dinamarquês. Aliás, a Dinamarca é o país do mundo em que se consome mais carne suína per capita. Né? Os últimos dados que eu acessei davam conta de que o consumo anual de carne suína na Dinamarca é superior a 60 quilos por habitante ano, né? Tá ali sempre na posição de topo, primeiro ou segundo lugar, junto com Hong Kong, na China, né? Que está sob posse da China, Hong Kong, que não, por vezes não é considerado como um país, né? Considerado como um território. E só para título de comparação, a carne mais consumida no Brasil é o frango, ou seja, e está em torno dos 40, 45 quilos, né, em média aí de consumo, ou seja, eles consomem mais carne suína do que o brasileiro consome frango. Então é muito grande o consumo na Dinamarca. E por isso a genética se desenvolveu lá primeiro e a Landrace se destacou como raça principal. E ela é utilizada tanto como linha fêmea quanto para linha macho, ou seja, existe especialização de linhagens para o uso da Landrace. Então tem linhagens de Landrace que são mais selecionadas para características reprodutivas de fêmea, né, tamanho de leitegada, peso de leitão desmamado, entre outras, e outras linhagens de Landrace que são focadas em características do macho, como crescimento, rendimento de carcaça, entre outras. Né? Então, prolificidade, habilidade materna e altíssimo desempenho. Então, quando a gente fala em genética moderna de alto crescimento e carcaça magra, a gente está falando do uso da Landrace e da Large White. Né? A Large White, de maneira similar, né, tem esse mesmo perfil corporal, né, a mesma cor de pele também, né, e, por sua vez, é originária da Inglaterra. E é utilizada tanto como linha fêmea quanto linha macho. Então, quando a gente fala na base da suinocultura comercial, que muitas vezes é Landrace versus Large White num cruzamento, a gente está falando que, por vezes, temos linhagens de Landrace utilizadas como macho e linhagens de Large White como fêmea. E outras vezes, dependendo de como tiver o desenvolvimento das características, como tiver o mercado, a gente pode ter o cruzamento recíproco, certo? Então, quando a gente fala em Landrace e Large White, a gente vai ter linhagens dentro dessas duas raças que atendem linha macho e outras linhagens que atendem linha fêmea. Então, da mesma maneira, eles são muito bons em prolificidade, habilidade materna e desempenho. Um terceiro, vamos dizer assim, ator principal, né? Vamos dizer que está em terceiro, disputando o terceiro lugar com os próximos aí que a gente vai ver, que é o Duroc, é a raça Pietran. E só de nós vermos aqui uma foto de um macho dessa raça, a gente percebe que é uma raça bem musculosa e com pouca gordura no corpo. Ou seja, desenvolvimento muscular é a característica principal dessa raça. Né? E uma raça originária da Bélgica, tem alto desempenho de carcaça e desempenho, porém as fêmeas têm baixa habilidade materna. Como as fêmeas têm essa característica de baixa linhagem, de baixa habilidade materna, os animais dessa raça são utilizados como linha macho em cruzamentos. Né?
juntamente com o Duroc, né? Duroc é uma raça americana, utilizado também em linha macho. Qualidade de carne, maior conteúdo de gordura intramuscular, ou seja, uma carne de melhor qualidade, de melhor sabor, de melhor coloração. Então, quando se fala em qualidade de carne, implementação de qualidade de carne num sistema de cruzamento, a gente está falando de uma grande participação aí da raça Duroc no cruzamento. E a similaridade do que acontece com o Pietran, a gente tem baixa habilidade materna, ou seja, Pietran e Duroc são opções para uma terceira raça num cruzamento para utilização em linhagem macho. Hampshire já foi uma raça de grande destaque nos programas de melhoramento no século passado. Hoje não tem tanto destaque nas composições genéticas, embora em algumas empresas, algumas linhagens tenham esse sangue, né? Então, ele é caracterizado pela sua faixa, né? Que é conhecida vulgarmente como biscoito Oreo, não, né? Biscoito negresco, mas não é oficial esse nome. O nome é faixa, né? Esse tipo de coloração aqui. Originário dos Estados Unidos e utilizado também como linha macho, né? Então, pela inferioridade em carne magra em relação ao Pietran e a qualidade de carne em relação à raça Duroc, a gente vai ter que o Hampshire, em muitos programas de melhoramento, ele perdeu essa característica, esse destaque dentro das raças utilizadas em suinocultura. E outra coisa também interessante de falar é que o Hampshire, ele tem uma coisa que detonou ele, principalmente nos anos 90, foi a descoberta de um gene associado a essa raça que diminuía o rendimento de presunto, de embutidos, porque não incrementava em absorção de água, né? Absorção não, retenção de água. Então, os produtos ficavam desidratados, secos e diminuía bastante a qualidade e também a lucratividade dos produtos, né? Uma vez que um alimento que retém mais água, ele aumenta a lucratividade, né? Então, o Hampshire, em muitos programas de melhoramento, foi deixado de lado por conta desse gene que é conhecido como gene do rendimento na pole, né, que está relacionado à qualidade de carne. Outra raça, né, é uma raça que oficialmente ela não é muito utilizada nas genéticas modernas comercializadas no Brasil, mas teve uma composição histórica na suinocultura mundial, é a raça Meishan. A raça Meishan é uma raça chinesa que se caracteriza por altíssima prolificidade. Então, uma característica dela é ter muitos leitões por leitegada, né? Então, na base de 18, 20 leitões por leitegada na raça pura, né? A gente não está falando de cruzamentos, não. E descobriu-se que a raça Meishan, ela tem uma mutação, né, do gene da ovulação que faz com que ela produza muito mais leitões, né? Muito mais óvulos que vão resultar em muito mais leitões. O problema é que cada leitão nasce bem pequenininho e isso não compensa financeiramente para a comercialização de carne. Mas a gente vê que existiu, na época, principalmente do grande império colonial britânico, né, quando o Reino Unido tinha diversas colônias ao redor do mundo, que a raça que nós temos hoje, Large White, ela recebe tanto influência da domesticação, né, então ele é bem aparentado com o javali europeu, mas ele recebe a introgressão, ou seja,
quando o Reino Unido toma conta de possessões na China, junto nos seus navios, aí ele traz suínos para a Europa, e esses suínos cruzados com os suínos nativos da Inglaterra passa a ter inserir, né, fazer a introgressão de genes de fertilidade. Então, se hoje a Large White e a Landrace são raças que podem ser selecionadas para a linha fêmea, muito se deve a essa comercialização e esse uso de animais da raça Meishan no histórico de formação das raças europeias, né, principalmente Landrace e Large White. Temos ainda alguns outros suínos pouco utilizados em programas de melhoramento, como a raça Wessex, né, que é de origem inglesa e tem habilidade materna e docilidade muito maiores. Porém, o seu desenvolvimento para a produção de carne não chama tanta atenção. Então, por isso, não é tão utilizado em programas de melhoramento. Para ter uma ideia de como é utilizado essa divisão de raças, né, e toda essa dinâmica de que como escolher uma raça materna, como escolher uma raça paterna, a gente pode observar alguns pontos fortes aqui de características, né? Então, se a gente pensar na Landrace como a mãe, né? Então, os objetivos de melhoramento aqui, né, os índices de seleção compreendem 30% de robustez, né, de capacidade de adaptação ao meio, 20% de características maternas, 29% de características de tamanho de leitegada e de desmame de leitegada, 12% da parte produtiva e um pouquinho aqui para carcaça e qualidade de carne. Enquanto que a gente pensa num reprodutor da raça Duroc, a ênfase é muito mais em produção, em carcaça e em qualidade de carne, com um pouco de dedicação aqui para tamanho de leitegada. Por quê? A espécie, né, a raça precisa se reproduzir. Se a gente focar nessas características não reprodutivas com 100% da ênfase, o que vai acontecer? A reprodução vai ser tão baixa que a gente vai ter baixa viabilidade do uso dessa raça comercialmente.